Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 18 de setembro, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Faltam apenas 10 rodadas para conhecermos os 4 clubes que sobem para o Brasileirão, a Série A, o ano que vem e principalmente o campeão. O Vitória continua sendo líder, hein? Ganhou de 3-0 do Avaí, 2 gols do Léo Gamalho. Léo Gamalho, lembra dele? O Léo Gamalho teve um problema de câncer de pele ainda esse ano, foi afastado, fez o tratamento, graças a Deus tudo bem, voltou, tá fazendo gols, já é o artilheiro do Vitória na competição. Enfim, comandou a vitória por 3-0 em cima do Avaí, 52 pontos, segue na liderança isolado. Essa camisa do Vitória aqui é antiga, eu ganhei quando eu trabalhava ainda no Sport TV, num jogo que eu fiz lá no Barradão, mas é em homenagem ao Vitória. O Guarani é o novo vice-líder, hein? Guarani ganhou, o Sport ganhou. O Sport era o segundo e o Guarani o terceiro com o mesmo número de pontos. Só que o Guarani meteu 3 no Tombense. O Sport venceu o ABC por 1 e no saldo de gols agora os dois têm 14 vitórias. O Guarani tem 16 e o Sport tem 14. Então o Guarani continua agora é segundo colocado e o Sport é o terceiro. Os dois com 50 pontos a 2 do líder Vitória. E o Novo Horizontino espancou o Ceará, gente. Meteu 4-1 no Ceará em Novo Horizonte, mas olha que impiedoso. E segue na 4ª colocação. São os mesmos 4 primeiros colocados, só que o Guarani agora é segundo e o Sport é terceiro, certo? Só que na cola o Criciúma, que venceu nos últimos minutos, tem os mesmos 48 do Novo Horizontino, mas nos critérios o Novo Horizontino tem 15 vitórias e o Criciúma tem 14. O Juventude tá colado, o Vila tá colado, enfim, vou falar de tudo isso. Lembrando sempre que a Chape, Tombense, Londrina e ABC seguem na zona do rebaixamento. Também são os mesmos. ABC e Londrina, para mim, estão rebaixados, não matematicamente. Já estou falando isso para vocês faz umas 5 rodadas. Tombense e Chape ainda luta com o Avaí, com o Sampaio, que deu uma desgarradinha, enfim, vou explicar tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, enfim, me ajudar a passar nos seus grupos de WhatsApp o canal do Luiz Ademar, que tem Série A, Série B, Série C, Série D, o Ferroviário foi campeão em cima da Ferroviária, tá tudo lá, tem Copa Paulista, tem a Bzinha do Campeonato Paulista, enfim. As competições estão todas lá para você escolher, curtir e comentar. Bom, vamos lá? Vamos começar então com o líder Vitória, né? Porque o Vitória vem fazendo uma campanha já faz tempo dentro do G4 ali. E mesmo quando tem os pequenos baixos, mas tem mais altos, o time do Léo Condé vai muito bem. Pegou o Avaí, que está fora da zona do rebaixamento, mas está ali lutando, está numa situação também intranquila. E meteu 3-0, depois no primeiro tempo mais assim difícil, o Vitória tentando, até que Léo Gamalho aos 39 fez 1-0. Veio o segundo tempo, Léo Gamalho tranquilizou tudo fazendo 2-0, e no final o GG que história no Botafogo, aqui em São Paulo ele jogou no Santo André, jogou o Campeonato Paulista, enfim, o GG não é titular no Vitória, mas vem sendo importante como foi, ficou feliz e tal, aquela coisa toda. 3-0 contundente o Vitória. Vitória segue em primeiro lugar, 52 pontos. E olha, ele só não está numa situação mais tranquila porque o quinto hoje fora é o Criciúma, tem 48. Então são só 4 pontos de disputa. Você tem que ficar sempre atento. Mas a campanha do Vitória é tranquila. O Avaí é o 16º, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Ele tem 30, a Chape tem 27. Então também tem que ficar atento, porque o Avaí contratou bem na janela. Estava na zona de rebaixamento, saiu, mas não consegue desgarrar da turma, certo? É isso. O segundo colocado é o Guarani. Eu falei aqui na introdução e vou relembrar para vocês. Guarani e o Sport tinham o mesmo número de pontos, mas nos critérios de saldo de gols, o Sport estava na frente. Pois bem, o Guarani jogando em casa foi contundente, pegou o Tombense, que está na zona do rebaixamento, não deu a menor chance. Matheus Bueno fez 1-0 aos 20, depois o Bruninho fez um golaço, um cruzamento da direita. Até no gol do Fantástico ele foi o gol da semana. Golaço, golaço, sabe? Parece o Bebeto. Quem lembra do Bebeto, campeão na Copa do Brasil, né, com o Brasil na Copa de 94, o Bebeto fazia muito gol, né? De puxeta. E foi um golaço, depois o Bruninho ainda fez 3-0 no segundo tempo. Guarani foi incontestável, fez 3-0 e aproveitou que o Sport jogou com o ABC lá em Natal e olha,
sufoco, sufoco, sufoco. O Diego Souza entrou aos 24 do segundo tempo, entrou no lugar do Jorginho, primeira partida dele, e aí o Diego Souza, experiente Diego Souza, em sua estreia, fez o gol aos 44 do segundo tempo, 1-0. Mas o Guarani ganhou de 3. O Sport, que tinha um gol da frente, ganhou de 1. O Guarani agora tem um gol a mais que o Sport. Então, nessa vitória do Guarani e na vitória do Sport, pelo saldo de gols, o Guarani tem 50 pontos, é o primeiro. Os dois têm 14 vitórias. O Guarani tem 16 e, na verdade, o Sport tem 14. Então, foram 2 gols de diferença. Vitória 52, Guarani 50, Sport 50. E aí, o ABC, que perdeu do Sport, segue na lanterninha com 16. 14 atrás do Avaí. Por isso que eu falo que o Guarani... tá difícil. O ABC, pra mim, mesmo contratou o Argel e tal, parece que o time continua... Parece não, continua a mesma coisa, né? E o Tombense, que perdeu do Guarani, ele tá em 18º com 25 pontos, a 5 do Avaí. Situação também desesperadora do Tombense, hein? Situação desesperadora. E fechando o G4, o Novo Horizontino jogou ontem, fechou a rodada ontem à noite. Tava acompanhando o jogo do Santos, o jogo do Corinthians, o jogo do Bragantino, do Novo Horizontino e tudo. E, rapaz... Tava invicto com o Mancini. Vamos lembrar que o Wagner Mancini chegou no Ceará, tava invicto e tal. Mas, logo no primeiro tempo, o César Martins fez 1-0 com 8 minutos. E aí depois o Ailon fez 2-0 no primeiro tempo. 2 vira, 4 acaba. Giovani 3-0 e depois o Thiago Contra fez 4-0. No finalzinho, nos 45 do segundo tempo, quase chegando nos acréscimos do segundo tempo, o Eric fez mais um gol. Aliás, o Eric... Todo mundo está dizendo, acaba o contrato dele em dezembro, São Paulo já contratou. Não tem isso oficial, mas aqui em São Paulo dizem que o Eric do Ceará está contratado pelo São Paulo, vai jogar no São Paulo ano que vem. O Eric tem 47 jogos esse ano no Ceará e 18 gols. E ele marcou o 10º na Série B. Então veja a importância do Eric, se perder realmente esse jogador. 10 e chegou nos 10 gols do Wagner Love, que estacionou faz tempo. O artilheiro é o Gustavo Coutinho, que também não marcou na rodada do Atlético Goianiense. Então o Eric entrou na briga, mas o Ceará ficou numa situação difícil, né? Ele continua na 10ª colocação com 41 pontos, mas ele está a 7 do Novo Horizontino. O Novo Horizontino abriu 7. Né? Se você pensar que faltam 10 jogos, 30 pontos, muita coisa pode acontecer. Mas o Ceará realmente parece que não vai. Parece que não vai. O Novo Horizontino com 48 está na 4ª colocação, com 15 vitórias contra 14 do Criciúma, que também ganhou, tem os mesmos 48 do Novo Horizontino. E olha, o Criciúma também foi assim, hein? Foi de virada, o Mirassol com o Lucas Ramon de cabeça fez 1-0 no primeiro tempo, logo em seguida, num gol contra do zagueiro Luiz Otávio, o Criciúma empatou. É verdade que o Criciúma foi dos contra-ataques, levava perigo o Mirassol. Até que o Rodrigo de cabeça, aos 50 do segundo tempo, deu a vitória do Criciúma. 50 do segundo tempo. Vitória que deixou o Criciúma com os mesmos 48 do Novo Horizontino, mas em quinto, porque ele tem uma vitória a menos. Mas de qualquer maneira, ele era sexto na rodada passada, passou a ser quinto, tá colado ali, tá na briga, já teve muito tempo no G4, saiu agora, mas enfim, segue na briga. Outro que segue na briga é o Juventude. Não teve o Nenê, o seu maestro, o veterano Nenê e tal, mas o Juventude acabou ganhando do CRB, que tinha metido 6 no Vitória. Que loucura, né? Lembra? Uma loucura. E o Juventude foi lá e meteu 3-1 no CRB. Fez 3-0 com tranquilidade, com o Tagliari cobrando o pênalti no segundo tempo. Primeiro tempo foi 0-0, foi difícil. Segundo tempo o Juventude deslanchou. Daí o David fez 2-0. O Jean Irmer fez aos 44 3-0 e o CRB foi descontar com o Falcão num chute de fora da área 3-1. Mas a vitória foi contundente. O Juventude é o sexto colocado, subiu uma posição, era a sétima, é o sexto com 47. Um atrás do Novo Horizontino e do Criciúma que estão ali, né? Na verdade, e 3 atrás de Guarani e Sport. Então, Juventude firme e forte ali, enquanto o CRB tem 42, segue em nono colocação, mas está a 6 do G4. Ainda não é uma diferença muito impossível de ser alcançada, mas perdeu uma grande oportunidade depois de ter goleado o líder, né? Depois de ter goleado o líder. Quem segue na briga ali, mas caiu 2 posições, é o Vila. O Vila tem 46 pontos, o Vila empatou em casa com a Ponte. Né? É verdade que o Vila faz 1-0 com o Juan Christian com 32 minutos, mas logo em seguida o Eliel de cabeça 1-1. Aí, evidentemente, a Ponte se retrancou, segurou, o Vila tentou martelar, mas a Ponte conseguiu um ponto maravilhoso na sua luta contra o rebaixamento e impediu o Vila de colar ainda mais no G4.
A Ponte, que essa semana, o lateral esquerdo do Júnior Tavares, aquele mesmo que foi revelado pelo São Paulo, passou mal, foi para o hospital, foi revelado nos exames, né, que ele tem um tumor na cabeça, vai ter que fazer uma cirurgia, corre até risco de não jogar bola, mas isso não é importante agora. Que Deus ilumine, que ele seja tratado, ele vai ser operado agora em breve, e importante é a vida. Aí se ele continuar sua carreira, beleza, se não, tenho certeza que o importante para sua família é a vida. Então, Júnior Tavares, força, fé e principalmente, reze sempre que vai dar tudo certo. Deus te abençoe. Bom, Vila 1, Ponte Preta 1, o Vila, sétimo colocado, caiu 2 posições com 46. Se ele tivesse vencido, ele tinha os mesmos 48 de Novo Horizontino e Criciúma. Mas tá na briga, tá na briga. A Ponte somou um pontinho, segue em 14º com 33, mas ela tá a 6 da zona do rebaixamento, que é o que importa para ela neste campeonato, certo? Já o Atlético Goianiense, 8º colocado, foi jogar em Ribeirão Preto. O Atlético Goianiense estava 6 jogos embalados sem perder. O Botafogo de Ribeirão Preto estava 9 sem ganhar. Caindo, o Chamusca corria risco de ser demitido e tal. Botafogo foi contundente, fez 1-0 no primeiro tempo. Eu trabalhei nesse jogo. Com capacidade, um belo gol do Jean Vitor. Aliás, o Jean Vitor, lateral, só jogou porque no aquecimento sentiu uma lesão, um torceu no tornozelo. O Patrick Bray, que é o titular. E aí ele salvou o Chamusca, salvou o Botafogo fez 1-0, acabou com o jejum de 9 gols. O Atlético não conseguiu colar no G4. O Atlético segue em 8º com 44, a 4 do G4. Não está situação desesperadora, não. O Jair Ventura vem fazendo um trabalho de recuperação. E o Botafogo voltou a vencer, segue no 12º colocado com 38 pontos. Mas o Chamusca falou, meu objetivo é ficar entre os 10. Subir não dá, não. Cada um pensa pequeno da sua maneira, né? Então o Atlético Goianiense é o 8º com 44, o CRB que perdeu é o 9º com 42, o Ceará que perdeu é o 10º com 41, o Mirassol que perdeu é o 11º com 40, o Botafogo que venceu é o 12º com 38 e o Ituano. O Ituano tem 33 pontos, o Ituano que foi em Londrina jogar com o desesperado Londrina empatou. É verdade que não foi um bom empate para o Ituano, porque o Ituano fez com 2 gols do Matheus Cadorini, fez 2-0, com 28 do primeiro tempo estava 2-0. Mas ainda no primeiro tempo, com o gol do João Paulo cobrando o pênalti, o João Paulo deve ter uns 8 gols só cobrando o pênalti nessa competição, hein? E o Paulinho Mocelin, que está jogando bola de novo, 2-2 no primeiro tempo. O segundo tempo foi feio, foi medonho, foi o jogo que abriu essa 28ª rodada lá na quinta-feira, dia 14. Mais 2-2, primeiro tempo empolgante, segundo tempo nada. Pro Londrina foi ruim, o Roberto Fonseca está tentando lá tirar o time da zona do rebaixamento, tá difícil. Ele segue na 19ª colocação com 21 pontos, a 9 do Avaí que está fora. Então a situação é desesperadora mesmo. E pro Ituano somou um pontinho, segue na 13ª colocação, 33 pontos, a 6, assim como a Ponte Preta, da zona do rebaixamento. Maravilha, maravilha pro Ituano, né? Então o que importa agora pro Ituano é não cair. Assim como a Ponte, os dois têm 33 pontos. O Sampaio subiu uma posição, foi para 15º ao vencer. O Fernando Marchiori, que foi mandado embora do ABC, foi lá para o Sampaio para tentar salvar o Sampaio. E o Sampaio pegou a Chape, num duelo de desespero, fez 2-0. 2-0, Ítalo e o Neto Paraíba no primeiro tempo mataram o jogo. No segundo tempo, ele ficou valorizando a posse de bola. A Chape ficou segurando ali também, tentando, mas descoordenada. E o Sampaio conseguiu uma vitória maravilhosa. 31 pontos, subiu uma posição, agora ele está a 4 da zona do rebaixamento, né? Deixou o Avaí, que perdeu na rodada, na 16ª com 30, e a Chape com 27. Então o Sampaio abriu da Chape 4 pontos, que era o que importava nesse momento. Chape 27, Tombense 25, Londrina 21 e ABC 16, esses estão no desespero, tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu acho que Londrina e ABC já eram. Artilheiro Gustavo Coutinho não marcou 12 gols do Atlético Goianiense, o Wagner Love não marcou 10 gols e o Eric marcou 10 gols também. O Eric entrou na briga, apesar do Ceará não chegar ali no G4, certo? E vamos finalizar o nosso vídeo com a 29ª rodada, que já começa hoje. Estou gravando o vídeo pela manhã, dia 19 de setembro, e hoje o único jogo, 21h30, o Sampaio joga no Maranhão contra o Vila. Sampaio querendo se afastar e vem de uma vitória com a estreia do técnico Fernando Marchiori, vai jogar com o Vila, que o Vila, se vencer, ele vai a 49 e volta, pelo menos provisoriamente, para o G4. Então é importante para os dois, para o Sampaio se desgarrar da zona do rebaixamento, que ele está muito próximo, e principalmente para o Vila voltar para o G4. Então é jogão, vale a pena acompanhar hoje, 21h30. Sexta-feira, só tem um jogo hoje, terça-feira. Depois a rodada continua na sexta. A Ponte e o Mirassol.
A Ponte na sua luta eterna contra o rebaixamento, né? Ela tá ali tranquila por enquanto. E o Mirassol tem 40 pontos, meio de tabela, tá bem tranquilão. Então, para a Ponte se afastar ainda mais, e para o Mirassol, de repente, se vencer fora de casa, vai se saber. Ele já esteve coladinho no G4, pode até continuar sonhando. Mas enfim, vai fazer um campeonato tranquilo como tem feito o Mirassol, e a Ponte quer sair do desespero. Sexta, 19 horas. Às 21h30 tem o Ituano contra o líder Vitória, sexta-feira. O Ituano, assim como a Ponte, quer se desgarrar da zona do rebaixamento. Hoje tá tranquilo, né? Se você pegar que ele tem 6 pontos, tá tranquilo hoje, mas quer se desgarrar. E o Vitória defendendo a liderança, porque se ele perde, ele pode perder a liderança para o Guarani ou para o Sport. Então é importante sexta-feira para o Vitória. Sábado, CRB e Guarani. CRB meio de tabela querendo colar no G4, né? Lembrando que o CRB ganhou bem do Vitória e perdeu fora. Então é o CRB contra o Guarani, que de repente do resultado do Vitória, ele pode até assumir a liderança. Ou continuar em segundo, defende a vice-liderança o Guarani, lá sábado, dia 23, 17 horas, lá no Rei Pelé, em Maceió. Ao mesmo horário, Chape e Ceará. Chape para tentar sair da zona do rebaixamento, ou pelo menos se afastar, ou pelo menos colar nos caras que estão em cima, né? É importante, vai enfrentar um Ceará meio de tabela. Ceará que vem de uma goleada para o Novo Horizontino. 18 horas de sábado, Tombense e Botafogo. Tombense desesperado, também precisando dos 3 pontos, e mesmo vencendo, continuará na zona do rebaixamento, contra um Botafogo que acabou com um jejum de 9 jogos sem vencer e quer chegar entre os 10 primeiros, hoje é o 12º. Aí às 20h45 do sábado, o Sport pegando Londrina. Na teoria, um jogo tranquilo. Sport defendendo sua presença dentro do G4, já o Guarani e o Vitória já vão ter jogado. Se os dois tropeçarem, ele pode até assumir a liderança. Contra o Londrina, que é o penúltimo colocado, e mesmo que vencer, não sai da zona do rebaixamento. Um desesperador, o Londrina. Aí na segunda-feira, não vai ter jogo domingo, que domingo é final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Primeiro jogo no Maracanã, São Paulo venceu. Segunda-feira, 18h30, Avaí e Juventude. Avaí desesperado, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, quer se afastar, contra o Juventude que quer colar, ou de repente se os times tropeçarem, ele pode até entrar no G4. Jogo importante para os dois, para os extremos da tabela, né? E aí a segunda-feira de novo, Novo Horizontino em casa, na teoria um jogo fácil também com Lanterninha ABC. Novo Horizontino defendendo sua presença dentro do G4, se vencer, continua no G4, contra um ABC que mesmo que vença vai continuar na lanterna, e a situação é desesperadora, e eu diria pelos jogadores que estão saindo, pelo Argel que chegou, que o ABC já aceitou que vai jogar a Série C o ano que vem. Mas claro, na próxima segunda eu venho com todos os detalhes da 29ª rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!